nós vamos tratar hoje é o aprendizado em família. Meu nome é Solange e eu faço parte do grupo de palestrante do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E esse tema que nós vamos abordar está basado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde diz honrar o pai e a mãe. Mas já Moisés já trazia nos seus 10 mandamentos esse mesmo tema, honrar pai e mãe. E ainda hoje nós estamos aprendendo esse item tão importante. Mas o que é honrar? Honrar é muito mais que amar. É devolver para aqueles seres em vida o que nos deram como oportunidade de estar reencarnando novamente nesse planeta. A nossa imortalidade da alma, que assim nós acreditamos, nós já tivemos outras oportunidades de estar aqui nesse planeta, aprendendo essas lindas lições. E esse ajuste familiar, ele é necessário. Mas graças a esses dois seres que nos oportunizaram, que possibilitaram, através do amor, de estarmos aqui, temos só que agradecer. E é com essa visão da doutrina espírita que nós trazemos essa abordagem, porque nós temos muito que aprender nessas relações familiares. Porque a família é o nosso grande laboratório, o nosso grande ajuste, porque tudo aquilo que nós aprendemos em outras existências e também no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual nós pedimos ao alto que nos desse essa condição de estarmos novamente nessa grande escola. E essa escola nos fortalece para vivermos depois em sociedade. Mas muitas vezes nós encontramos nos componentes da família dificuldade dessas relações, pois aí é que está o nosso grande burilamento para a nossa evolução. Porque nessas dificuldades é que nós vamos buscar forças interiores que nós até então não compreendíamos que tínhamos. Mas quando nós podemos acessar essa essência divina, que é o amor, que é o colocar-se em ação, amor em ação, que é que nós vamos crescermos como seres espirituais que somos para a nossa grande caminhada, para a nossa grande evolução. Muitas vezes nós ficamos estacionados nessa caminhada. E quando nós despertamos no mundo espiritual essas nossas dificuldades, a gente planejou para estarmos aqui com esses pais, com esses irmãos, com esses tios, com esses avós. Enfim, pedimos para estar nessa família. Então ninguém chegou nessa família de paraquedas. Nós fizemos esse acordo. E esse acordo foi para com que nós nos ajustássemos nessa grande escola. Então, Allan Kardec ele contempla de forma genuína nesse capítulo 14 e que eu sugiro que nós leiamos para ter maior apropriação desse tema. Porque muitas vezes nós nos damos melhor com amigos do que com os nossos próprios irmãos, com os nossos próprios componentes da família. E essa lição que a gente traz é que faz com que esses irmãos ou esses amigos que nós encontramos, que parece que nós encontramos ontem e que temos uma grande afinidade, é porque nós já vivemos em outras existências. Nós já nos encontramos, então são almas afins, espíritos afins. Mas a grandiosidade, o desafio está exatamente nisso. É o ajuste daquelas pessoas que nós não temos ainda a sintonia necessária. E só através do amor é que nós vamos
aprender com isso. E para a gente aprender isso, nós temos que ter o nosso olhar interno, que nós somos seres imperfeitos, que nós somos seres que precisamos muito que aprender com a caminhada do outro. E que estando junto no mesmo caminho é que nós vamos ter essa possibilidade de aprender junto com o outro. Porque o outro é a nossa grande ponte de acessar a compreensão do nosso mundo material com o mundo espiritual. André Luiz traz muito bem isso, de a questão do aprendizado em família, no nosso lar, tanto no livro quanto no filme. E eu me lembro tão presencialmente isto, quando a mãe dele informa que ela está novamente reencarnando juntamente com o pai, que estava num outro plano espiritual, né, num outro patamar desse plano espiritual, e que precisava ter a oportunidade de estar reencarnando juntamente com ela, como esposa e marido, e aquelas duas pessoas que eram amantes desse pai nasceriam naquele lar como filhas, porque através do amor esse pai iria ter uma canalização melhor para com aqueles seres que tiveram em outras existências muitos conflitos, muitas dificuldades. Então, me traz muito presencialmente de que essa lição do que André Luiz nos traz da sua mãe e do seu pai, a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. Não que todos tenhamos essa mesma condição, não. Temos outros que, através do esquecimento, e bendito esquecimento, porque imaginem só se nós lembrássemos de todas as nossas mazelas, o que nós causamos de sofrimento para outros seres. Nós estaríamos num processo de culpa, de sofrimento muito maior. E assim, quando nós temos o véu do esquecimento, é a nossa possibilidade de estar burilando, aperfeiçoando através do amor, e somente através disso. Na constelação familiar é abordado a questão da árvore genealógica, onde nós temos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós. E se a gente fizer nessa árvore ver as qualidades e as dificuldades, eu não diria defeito, as dificuldades que esses seres têm para com as suas existências, nós vamos ver que nós somos uma grande colcha de retalho, que nós temos tanto habilidades como dificuldades de cada um deles, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E daí que está a responsabilidade de agradecer os nossos ancestrais, que graças a eles nós tivemos os nossos avós, os nossos pais e a nossa vida hoje. E assim damos a continuidade da família. E com isso, com essa amplitude que nós temos dessa visão da constelação familiar, nós vamos perceber da importância da ordem, do fortalecimento dessa raiz, desse caule, dessa grande árvore, e que são os frutos que dão dela. Porque se nós invertermos essa ordem, se nós dermos mais possibilidade daqueles que vêm depois de estar determinando o que nós devemos fazer e como fazer, e não respeitando os valores morais, os valores da família, os valores da ética, da conduta, do melhor servir, vão ser uma árvore pequena, com a raiz fraca. Mas quando nós respeitamos a nossa árvore dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, nós vamos compreender muito melhor do que isto. Essa é a nossa grande oportunidade de pura gratidão a esses seres que nos antecederam, a esses seres que nos deram
a vida de estarmos aqui. Esta é a grande lição. Tem um tema que Haroldo Dutra ele traz, que ele fala numa palestra: eu só precisava nascer. Ele só precisava da oportunidade dele nascer e ter a grandiosidade de estar trilhando essa caminhada aqui na Terra. E quem já ouviu as palestras desses seres e quem conhece esse Haroldo Dutra Dias, ele tem uma história de vida com muita dificuldade. E ele conseguiu fazer com que, com toda a sua aprendizagem e dificuldade da família, trazer essas lindas lições. Então, minha sugestão é ver ou ler o livro O Nosso Lar, e também como uma outra sugestão para poder uma melhor compreensão do que nós estamos falando aqui, o aprendizado em família, eu sugiro que a gente possa também ouvir o Andrei Moreira no relacionamento entre pais e filhos, onde ele aborda na visão espírita e na constelação familiar a nossa responsabilidade, a nossa gratidão para os que nos antecederam e a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto avós, no papel hoje que nós temos, de dar a lição de que nós temos como seres imortais que somos. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos imperfeitos, mas é o que nos cabe hoje, é o que nos é da melhor forma de fazer o nosso melhor. E nada como o amor para poder vencer todas essas dificuldades. Então, meus queridos, que nós possamos ter gratidão para com os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais aqui, para poder abraçá-los, agradecê-los de estarmos tendo essa oportunidade de estar nesse planeta. E se, porventura, eles já não estão mais entre nós, que possamos fazer uma prece de gratidão, de agradecimento. E eles vão receber, sim, com certeza, essas nossas palavras, essa nossa forma de poder estar agregando, agradecendo a vida. Muito obrigado à vida. Honrar pai e mãe é respeito, é gratidão. E é assim que, com a ajuda do mundo espiritual, dos nossos irmãos aqui encarnados, nós possamos fazer o nosso melhor para a nossa evolução, para a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto filhos. Que a luz do Mestre e de São Francisco de Assis, do nosso querido Celi, nos acompanhe nessa caminhada terrena, nos iluminando, nos intuindo da melhor forma possível. Estejam em paz, meus irmãos, e que todos nós aprendamos nessa lição de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Muito obrigado e que todos sejam agraciados com essa energia de pura luz que vem do alto. Que assim seja